Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe você. Eu quero conversar com você hoje sobre uma das cartas de Paulo, aliás, duas cartas, que é a primeira e a segunda carta dele a Timóteo. Então, eu quero trazer para a igreja agora, que está aqui comigo, uma visão panorâmica dessas duas cartas, sabendo que Paulo ele foi um dos maiores fundadores de igreja, né? E aí ele precisava de pessoas idôneas, pessoas de confiança, para levarem adiante o trabalho da igreja, né? Que ele fundara em várias cidades. Então, Timóteo ele foi escolhido também. E aí eu quero trazer aqui para você uma visão assim panorâmica da carta e do cuidado e do jeito que Paulo tratava aquele menino, e depois a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre os próprios temas, né? Então veja bem, o propósito, né? Paulo teve um tríplice propósito ao escrever 1 Timóteo: exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. 2. Exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. E o terceiro propósito, dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas lá da igreja de Éfeso, né? Para onde Timóteo fora. Então, o primeiro propósito de Paulo, quando ele escreveu a carta para Timóteo, foi, em primeiro lugar, exortar Timóteo a respeito do seu ministério e da sua fé pessoal. Então, ele começa dizendo: eu exorto a você, eu aconselho a você que lembre do que você aprendeu, que lembre das sagradas letras e que ninguém despreze a tua juventude, ninguém diga: mas é porque é um menino, porque você não é mais um menino na fé. Você pode ser jovem na idade, mas você aprendeu, você cresceu dentro do Evangelho, você cresceu aprendendo as Sagradas Escrituras. Primeira preocupação de Paulo foi exortar e animar Timóteo e lembrar ele de onde ele veio e o que agora ele precisava fazer dentro dessa responsabilidade pessoal que ele recebera. Segundo propósito, exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. Então, era tipo assim: Timóteo foi lançado lá em Éfeso como uma ovelhinha no meio de lobos, mas essa ovelhinha não era besta, não. Ela tinha tido boa instrução, ela tinha tido da parte de Deus, usando Paulo, o melhor instrutor, né? Ele teve. E aí ele estava pronto para o trabalho. E Paulo não só mandou e deixou ele à toa, não. Ele escreveu as cartas para exortar, para animar, para fortalecer aquele discípulo a qual ele estava enviando agora para uma missão. Então ele disse: olha, Timóteo, seja tu mesmo um exemplo na palavra, no trato, na educação, no jeito. Então, aos velhos você trate direitinho, com todo respeito. As mulheres mais novas, trate como mulheres mais novas e não tenha tanto apego, tanto aquela coisa. Instrua as mais velhas, ensinar as mais novas. Respeite muito bem, saiba como tratar os idosos e os rapazes mais novos. E então, Paulo exortou a Timóteo a guardar o evangelho e ver que ele mesmo ser o exemplo para as outras pessoas, entendeu? Porque ele sendo o exemplo, ninguém ia desprezar ele como se ele fosse: você é muito novo, você não sei o que, não, porque ele estava ali dando o exemplo. Paulo exorta ele. E cumpre, Timóteo, todos os preceitos, porque você aprendeu. Não somente comigo, Timóteo, mas você aprendeu com a tua avó e com a tua mãe, né? Tu aprendeu com a tua mãe e com a tua avó, e eu estava lá também. E você cresceu bem instruído. Esse foi o segundo propósito. Terceiro propósito da carta a Timóteo, né? Ele disse: olhe, tome cuidado com os falsos mestres. Tem muita gente aí ensinando fábulas, tem muita gente ensinando ilusão, e as pessoas vão por isso. Então, todos aqueles que chegarem até você, ensina as sagradas letras. Se tiver de ficar por causa da Bíblia, vai ficar por causa da palavra, e não por causa de enfeite, de fábula, de historinhas. Ele aconselhando a Timóteo.
Terceiro propósito foi dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas daquela localidade. Se você ler o livro todinho de 1 Timóteo e 2 Timóteo, você vai entender o quanto foi difícil a missão de Timóteo naquele lugar. Porque o que tinha de gente desobediente e de pessoas que já se achavam sabendo de tudo, que já se achavam os bambambam da história, entendeu? Então chegar a Timóteo assim, um menino ainda, uma criança ainda, basicamente na idade, muito jovem, porém ele tinha a instrução adequada. Amados, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é novo ou se você é velho. Se você se dispõe a fazer a obra do Senhor, o Senhor vai te usar. Se você se dispõe a deixar Deus fazer a vontade dele na sua vida, Deus vai te usar. Agora, para isso, você precisa estar preparado. Você precisa, antes disso, se preparar. Quando as pessoas chegam aqui na Reviver, aqui na comunidade cristã, Reviver, aí diz, missionário, eu quero ficar aqui, eu quero servir a Deus, o que é que eu faço? Eu digo, a primeira coisa, você vai ler a Bíblia. Se você não sabe ler, então você vai escutar, porque nós estamos no século 21 e agora tem a facilidade de quem não sabe ler escutar, porque tem audiobooks, tem a Bíblia falada, tem, enfim, uma facilidade gigantesca. Então a primeira lição é conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Entender, ninguém vai entender a palavra todinha nunca, porque a palavra se renova toda manhã, ela é viva. E outra que tem, cada um tem o seu ponto de vista, o jeito de entender, e a gente respeita o que o Espírito de Deus falar a cada um, a gente respeita, entendeu? Então, primeira coisa é isso daí, é conhecer o Evangelho, e aí nós vamos estabelecendo o tempo de maturidade da pessoa, pela própria pessoa, né? Quem chega cá para nós. E nós amamos quando chega alguém que vem de lá do mundo e começa devagarzinho conhecendo a palavra e vai lendo. Quando termina de ler a palavra, volta para o começo e é assim que vai funcionando. Então, precisamos ter entendimento de que o Senhor nos chamou e nós vamos fazer a obra dele do jeito que tem que ser feito, desde o pequenininho até ao mais já ido em idade, certo? Esses são os 3 propósitos que Paulo estabeleceu ao escrever a carta para Timóteo. Agora, de uma forma panorâmica, você leia Timóteo, por favor, leia a 1ª e 2ª Timóteo, a carta toda, as 2 cartas. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Um dos cuidados principais de Paulo transmite ao seu jovem auxiliar é que Timóteo lute condenado pela fé e refute os falsos ensinos que estão comprometendo o poder salvífico do Evangelho. Então, o primeiro ponto que Paulo citou e pediu, Timóteo, eu quero que você lute contra isso, lute com força, com vontade, com garra, contra isso, Timóteo, que são os falsos doutores, os falsos mestres. Porque, amados, muitos querem ser, né? Só que não sabem nem o que estão fazendo e nem o que estão falando. Algumas vezes estão guiando, são guias cegos, guiando outros cegos. A Bíblia diz que ambos cairão no buraco. Paulo disse, Timóteo, rebata isso, combata isso daí, refute essas ideias e cuide da noiva do Senhor que eu estou entregando na sua mão. Paulo também instruiu Timóteo a respeito das qualificações espirituais e pessoais dos dirigentes da igreja e oferece um quadro geral de das qualidades de um obreiro candidato a futuro pastor da igreja. Nós podemos ver, e tudo isso dentro da carta que Paulo escreveu, ele dá lá uma listinha. Olha, observe quem pode ser e quem não pode ser um obreiro da casa do Senhor. Tem aqui a listinha do que precisa para acontecer isso, para ele ser consagrado. Infelizmente, hoje em dia, muitos estão se autotitulando, né? Pastores, guias espirituais e pessoas que têm capacidade de ensinar e instruir, mas acontece que quando a gente para conversar um pouquinho, a gente vê que não tem nada com nada. Precisamos estar atentos em relação aos falsos mestres,
Entendeu? Peça a Deus discernimento. Meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa, estão me ensinando do jeito certo. Eu vou tentar aprender também, eu não vou ficar somente ouvindo o que A, B ou C está dizendo e eu vou seguir cegamente, não. Eu vou estudar também, eu vou ler, eu vou analisar, né? Entre outras coisas, Paulo ensina a Timóteo sobre o relacionamento pastoral com os vários grupos dentro da igreja, como as mulheres em geral, como é que ele deveria tratar, os homens mais idosos e os mais jovens, os presbíteros, os escravos, os falsos mestres, como é que deveria ser tratado, os ricos, e Paulo então confia a Timóteo 5 tarefas distintas para ele cumprir. E nesta epístola, Paulo exprime sua afeição a Timóteo como seu convertido e filho na fé e estabelece um elevado padrão de piedade para a vida dele e também da igreja. Então vamos lá. Nós podemos ver também 4 características se projetam nessa epístola, na primeira epístola. Então, a primeira característica que é projetada, essa carta é dirigida diretamente a Timóteo como representante de Paulo na igreja de Éfeso. Daí a carta ser muito pessoal e escrita com profunda emoção e sentimento. Ela não foi uma carta universal, foi uma carta pessoal. Nós chamamos de carta pastoral, né? A segunda característica, juntamente com 2 Timóteo, ressalta mais do que qualquer outra epístola no Novo Testamento, a responsabilidade pastoral de manter o evangelho puro e livre de falsos ensinos que enfraqueçam o seu poder salvífico. Muita gente anda distorcendo o evangelho por aí, dizendo que a gente vai ser salvo pelas obras, né? Mesmo que no discurso não diga, mas nas atitudes dizem isso, né? Que você tem que, pelo orar muito, você vai ter muito poder, pelo buscar muito, você vai achar, meus amados. A Bíblia diz que a fé é pelo crer. Creia no Senhor e você será salvo. Agora, a convivência com Deus é um processo. E você vai aperfeiçoando, mas não é nada pelo que você faça, porque tudo que você fizer vai ser pelo Espírito de Deus. Então você mesmo não tem mérito nenhum. E existem pessoas pregando, né, basicamente que serão salvos pelo que faz. Não vai ser assim. Terceira característica dessa carta, ela enfatiza o valor supremo do Evangelho, a influência demoníaca corruptora do Evangelho, a santa vocação da igreja e as altas qualificações que Deus requer para os seus obreiros. Então, não é qualquer um que vai ser obreiro, não. Tem que ter as qualificações descritas, principalmente aqui nas cartas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, né? Tem lista de como devem ser os candidatos a líderes da igreja. E a quarta característica fornece a orientação mais específica do Novo Testamento sobre o correto relacionamento do pastor com os grupos sociais da igreja, segundo a idade e o sexo deles. Então, meu amado, a Bíblia é rica demais. Ela é riquíssima em toda a sua estrutura. E Paulo, ele entendeu esse sentido e ele trouxe, principalmente nessa carta pastoral, ele instruindo a Timóteo, acerca das Sagradas Escrituras. Em todo o tempo, ele está dizendo, mantenha as Sagradas Letras, mantenha o ensino do Evangelho, refute, bata de frente com os falsos ensinamentos, mostre para o povo que está com você. As mulheres você trata desse jeito, aos homens você trata desse jeito, as crianças, os adultos, os idosos. Paulo dá instrução. E eu vou pedir a você que você leia as 2 cartas de Timóteo. Lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, o Senhor vem trazer, Paulo traz a seguinte colocação. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar,
para educar, para repreender, para redarguir e por aí vai. Então, toda a letra, toda a Bíblia, ela é útil para quê? Ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. A Bíblia ela é útil para tudo isso. Se a pessoa não lê, se a pessoa não se aplica, se a pessoa não se interessa em aprender, então ela vai ser uma pessoa que vive uma vida medíocre, uma vida sem entendimento. E aí fica esperando somente as adivinhações. E a Bíblia diz que adivinho não entrarão no reino de Deus. Então eu não tenho que estar adivinhando o dia de amanhã. O dia de amanhã será o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Basta o hoje. Nós precisamos hoje aprender a palavra, meditar nela de dia e de noite, assim você vai prosperar o seu caminho. Timóteo foi instruído a guardar a palavra, ser ele mesmo o exemplo. Hoje eu quero dizer para você, a missionária diz, meu irmão, seja tu um exemplo de crente, de servo, de obediência diante de Deus e diante dos homens. Seja você uma pessoa realmente que mudou o curso da sua história. Se você roubava, não roube mais. Se você matava, não mate mais. Se prostituía, não se prostitua mais. Se caiu, levanta, venha depressa para o Senhor, porque o Senhor é fiel e vai cuidar de você. Eu digo em nome de Jesus, escute toda a Bíblia. Ela é útil para a edificação, para o ensino e para a educação. Se você não lê, infelizmente você vai ficar alheio a muitas coisas. E o engano é para aqueles que não conhecem a palavra. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Às vezes tem oração demais, mas não vigia. Às vezes ora demais, mas só vive no meio de contenda. Às vezes está orando, mas falando mal do pastor. Se você não concorda com o seu pastor, vá até ele, converse com ele. Diga, olha, pastor, não concordo com isso daqui, eu estou triste com isso aqui, pastor, sou sua ovelha. Mas não fique falando por trás, não fique sendo contra o seu pastor. E se por acaso você se afastou de um grupo, deixe para trás. Se você não se sentiu bem naquele grupo e foi para um outro grupo, então não fique falando mal do grupo que você saiu, porque você já fez parte dele. E aí tem pessoas que vestem uma veste de santidade e sempre está detonando os outros. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. E as cartas de Paulo a Timóteo, que é o que eu estou citando aqui, ele traz muito essa ideia de você viver, pregar, demonstrar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E o que é evangelho? Evangelho é renúncia. Evangelho é mudança de direção. Arrependimento é você largar aquele mal lá e deixar para trás e voltar para um novo começo, e voltar para o caminho direito. Se você está caído, se você está em trevas, irmão, em nome de Jesus, esse é o momento. Levante-se, saia dessa caverna, saia desse vale, saia do vale, venha para o Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai fazer grandes coisas para a tua vida, grandes promessas Deus tem para te entregar. Se você crer, se você quiser e obedecer a palavra do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai estar muito bem e próspero aqui e esperando a chegada do Senhor para toda a eternidade. Então pense nisso, tá bem? Esse é o assunto que eu queria trazer, uma visão assim panorâmica das duas cartas de Paulo a Timóteo. E eu peço que você leia, eu quero que você leia, por gentileza, leia. Você vai ver como tem coisa preciosíssima. E se você não entendeu, aí você leia de novo, leia 2 vezes. E aí você vai ser edificado. Quer saber como é que vai prosperar o teu caminho? Você vai ser uma bênção em tudo quanto você fizer? Josué capítulo 1, 8. Medita na lei de dia e de noite. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, que é a Bíblia, medita de dia e de noite. Assim fará prosperar o teu caminho. Que Deus te abençoe ricamente e que a misericórdia de Deus alcance você. Só digo uma coisa, leia a Bíblia. Você vai ter muito sucesso se você meditar na Bíblia, se você ler ela.
Leia sem preguiça, não tenha preguiça de conhecer a Jesus. Através da Bíblia você vai conhecer quem Ele é. E eu duvido que você não se apaixone, porque Ele é apaixonante. O nosso noivo é a coisa mais linda que se pode existir, certo? Então fica conosco sempre por aqui. Nós temos vídeos às 6 da manhã e às 6 da noite. E vai ser sempre isso daqui. Não vai... eu não tenho como fazer grandes produções. O que eu faço é trazer trechos bíblicos para ensinar você a viver e ter uma vida melhor dentro dos preceitos bíblicos, ok? Fique com Deus.